visual da aplicação já está pronto, agora a gente vai acessar a nossa API REST, que seria no caso o nosso JSON, que vão estar simulando a nossa API REST, por assim dizer, e vamos trazer os dados para a nossa aplicação usando uma requisição HTTP. Olá, sejam todos bem-vindos a CodeEasy, meu nome é Felipe Vieira e nesse vídeo aqui do Fooding Valley, a gente vai fazer o seguinte: agora que o visual da nossa aplicação já está pronto, já está funcionando, a gente vai acessar o JSON que eu criei no GitHub para o Fooding Valley e vamos trazer eles para dentro da nossa aplicação, como se fosse um acesso a uma API REST. Para isso, a gente vai acessar primeiro o GitHub da CodeEasy, então o link está na descrição, mas se você quiser acessar manualmente, tem github.com/codeeasy-dev. Acessando aqui, a gente tem um repositório chamado Fooding Valley Dataset. E entrando nele, a gente já tem aqui os arquivos JSON. Então vamos abrir aqui o Categories e os Restaurants. E quando a gente abrir, a gente já tem um JSON aqui, a gente vai clicar aqui em Run. Tanto no Category quanto aqui nos Restaurants. E a gente já tem um JSON aqui, a gente só precisa usar essa URL para acessar esse JSON por uma requisição HTTP aqui, para a gente fazer o teste. Esse JSON aqui eu não vou tirar eles do GitHub, então você pode usar eles para fazer os testes aí na sua aplicação do Fooding Valley. Certo, sabendo que a gente já tem esse JSON aqui, vamos para a nossa aplicação. Antes da gente iniciar a nossa aplicação, a gente vai instalar uma biblioteca chamada Axios. Yarn add Axios, ou você pode usar também o npm install --save Axios, que vai instalar a biblioteca também para você. Vou instalar aqui com o Yarn, como eu já instalei, eu vou pular essa parte aqui. E instalada a biblioteca, a gente pode iniciar a nossa aplicação. E agora é só esperar ele carregar. Perfeito, nossa aplicação está funcionando. Vamos iniciar ela aqui no app. E pronto. Aqui, com a nossa aplicação carregada aqui, o que a gente precisa fazer agora é o seguinte: a gente vai vir aqui no VS Code. Vamos abrir aqui em src pages home index.js, que vai ser a nossa página principal. É basicamente nesse arquivo aqui que nós vamos mexer. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essas constantes aqui, porque a gente não vai mais usar elas. E vamos substituir por uma coisa chamada states. Então vamos colocar aqui. E vai ficar isso daqui: categories e set categories, restaurants e set restaurants. E o use state a gente importa, dá um contraespaço aqui, escolhe ele e dá um import nele aqui em cima junto com o React. Perfeito. Inicialmente, o valor inicial vai ser um array vazio. Certo, feito isso, os categories já estão sendo utilizados lá embaixo no nosso flat list. Mesma coisa com os restaurants. Então, se a gente deixar esse daqui, sendo que o valor inicial é um array vazio, quando a gente salvar, ele literalmente não vai ter nenhuma categoria e nenhum restaurante aqui. E o que a gente precisa fazer é acessar a nossa API para popular isso daqui. Então, só uma coisa, para quem nunca viu o useState, useEffect e esses negócios do React, isso aqui é uma coisa mais do React. O useState ele cria um estado que você pode ler os valores do estado dentro de categories e você pode definir novos valores usando o set categories aqui. Agora a gente vai usar um outro hook do React, que é o useEffect. O useEffect ele trabalha em cima dos efeitos que ocorrem na nossa aplicação. A gente importa ele aqui em cima também. E como que funciona? A gente diz basicamente, para tudo que for alterado aqui, vamos supor que eu coloque categories aqui. Toda vez que meus categories forem alterados, essa função vai ser executada. Quando eu não coloco nada, eu falo qualquer coisa que for alterada, essa execução vai ser executada. E se eu colocar isso daqui, eu estou dizendo que essa função nunca vai ser executada, porque não está observando nada. Nenhum efeito vai fazer com que ela execute. Só que o useEffect ele é sempre executado na primeira vez que monta o componente. Ou seja, vai montar o componente, vai executar essa função aqui, e depois ela nunca mais vai ser executada, porque ela não vai gerenciar os efeitos em relação a nada na aplicação. Então basicamente ela vai ser executada apenas uma vez, que é quando a tela, o nosso componente aqui, ele for construído. Então vamos fazer isso, porque constrói o componente, ele é executado. O que ele executa? Ele executa para pegar as categorias dos restaurantes e depois para por aí. O que a gente vai fazer aqui agora é criar outras duas funções. Uma para pegar as categorias, que a gente vai chamar de async function get categories,
async, porque a gente vai estar trabalhando um pouco com programação funcional aqui, usando async await, vai ter uma promise aqui no meio, já que, aproveitando para mostrar para vocês, o Axios que a gente vai usar, ele é uma biblioteca para requisição HTTP baseada em promises. Então, devido a isso, a gente vai ter que usar aqui o async await para poder trabalhar em cima dessas promises, ou o den catch também, se você quiser. E se você não conhece muito disso, isso é um assunto mais voltado à programação funcional, eu recomendo você assistir ao meu curso de programação funcional JavaScript S6 e programação funcional. O link já deve estar aparecendo aqui em cima, mais em cima, na parte de cima do vídeo aí, para vocês poderem acessar. Então eu construí aqui async get categories e async get restaurants. E como que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente faz é colocar um try catch, e no caso do catch a gente coloca se dev é uma constante, window.console.log, erro. Dev é uma constante do React Native que consegue identificar se ele está usando na versão de teste ou se ele está em produção, ou seja, se ele estiver em testes, ele vai dar um console.log para mostrar o erro no nosso terminal aqui. Se estiver na versão de produção, então ele não vai executar isso daqui. Eu vou colocar aqui um comentário em cima para ele desabilitar o erro, que ele está dizendo que... para desabilitar o erro, que ele está dizendo que o def ele não foi definido. O dev não foi definido, mas é porque ele não está reconhecendo o ESLint que o dev existe, mas existe sim. Então vou colocar esse comentário aqui em cima para desativar esse erro. E aqui embaixo vou colocar um alert. Também vou importar o alert aqui em cima do React Native, que vai ser para alertar o nosso usuário. Vai ser de uma forma mais simples por enquanto. Alert, aviso, houve um erro ao capturar, ao selecionar as categorias. Pronto. Houve um erro ao selecionar as categorias. Então isso daqui, o que ele vai fazer caso dê erro? A gente vai pegar isso daqui, vai colocar a mesma coisa nos restaurantes, só que aqui a gente vai trocar. Houve um erro ao selecionar os restaurantes. Pronto. Salvou aqui, ele vai dar um erro aqui, normal, porque não está completo o nosso código aqui. E dentro do try, do get categories, a gente vai fazer o seguinte: const response, que é o que a gente vai receber, await Axios, ele já reconheceu o Axios vai ser importado aqui em cima. Vou ver ele mais para cima. O Axios está aqui, dá o import nele, e a gente coloca axios.get. E aqui a gente passa o URL, que no caso a gente vai pegar aqui as categorias nossa, vai passar como uma URL aqui. Então o axios.get ele é uma promise da programação funcional também, e no caso dele ser uma promise aqui, a gente coloca um await para fazer ele esperar o Axios executar, salvar dentro de response e só depois ele continua no nosso código. E aqui a gente faz o seguinte: se data in response throw response. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai verificar se o data está dentro de response, ou seja, se dentro do objeto response existe um negócio chamado data, se existe o atributo data, se o response.data, por exemplo, se ele existe. Se não existir, eu estou usando a exclamação aqui para inverter a condicional, se não existir o data dentro do response, ele dá um throw no response. O que é esse throw aqui? Ele vai lançar a exceção. Então ele vai mandar o response aqui para o nosso catch, e o catch vai receber o erro. Então se o data não existe dentro do response, quer dizer que alguma coisa está errada, alguma coisa não está dando certo. Então ele lança a nossa exceção aqui e ele cai dentro do nosso catch. Agora, se não for isso, ele continua o código normal aqui. E a gente pode fazer um set restaurants, que esse set restaurants vem aqui de cima, ou melhor dizendo, set categories, que a gente está nas categorias ainda, que essas categorias elas vêm daqui de cima do set categories para a gente definir as novas categorias, e coloca aqui response.data, que os dados que a gente recebeu lá no nosso response eles vão estar dentro do set categories aqui. Agora, perfeito, feito isso, o nosso get categories está pronto, e a gente pode colocar aqui no nosso use effect get categories,
Ou seja, quando construir o componente, e só quando construir, nunca mais faça isso, ele vai executar o getCategories. O getCategories vai pegar os dados dessa URL aqui. Se tiver tudo certo, ele continua e define as novas categorias. Se alguma coisa der errado, ele cai aqui dentro do cat e exibe a mensagem para o usuário. Houve um erro ao selecionar as categorias. Então vamos salvar isso daqui por enquanto. Aqui eu vou recortar isso daqui para evitar dele ficar falando que está com erro. Por enquanto, depois eu volto. Ok, eu salvo o nosso código aqui. Dá um dismiss aqui. E aqui a gente já vê que a gente tem as categorias. E essas categorias elas já estão vindo lá da URL. Se eu quiser reiniciar aqui para vocês darem uma olhada. Reload. E aqui aparece a nossa aplicação. As categorias estão carregando. Carregou as categorias da internet aqui. E já apareceram aqui. Agora vamos voltar aqui com o nosso getRestaurants e vamos fazer a mesma coisa. Basicamente a gente pode copiar e colar esse código aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, em vez de categories, a gente vai colocar restaurants, que é a nossa URL do jeito que está lá. Se a gente olhar aqui, o final dela tá restaurants, o resto é tudo igual. Aqui a gente vai substituir por setRestaurants, que vai ser o nosso setRestaurants aqui de cima. E pronto. Houve ao selecionar os restaurantes. E esse getRestaurants a gente chama aqui dentro. getRestaurants, ou seja, quando ele iniciar a aplicação, ele vai capturar os restaurantes pra gente. Vou salvar aqui. Eu vou tentar reiniciar aqui, que provavelmente minha internet deve estar um pouco ruim no momento. Acho que é por isso que ele não apareceu. E aqui foi. Apareceu os restaurantes, apareceu as categorias. Se a gente acessar os restaurantes, a gente tem as informações de cada um dos restaurantes aqui. Perfeito, já selecionamos os dados dos restaurantes. Agora falta uma última coisa, fazer esse campo de buscar aqui funcionar. Quando a gente digita no campo de buscar, ele vai selecionar alguns restaurantes específicos. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai construir aqui o nosso state, const search, vamos chamar ele de search, e set search, igual a use state. Inicialmente ele é uma string vazia. Literalmente uma string vazia. Feito isso, a gente vai lá no nosso campo de texto que está bem aqui, text input. Vou colocar aqui para baixo e vamos adicionar um novo item aqui. Primeiro vai ser o value, que vai ser igual a search, e o segundo vai ser onChangeText. onChangeText. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente passa uma função aqui. Quando ele alterar o texto, ele vai executar uma função que vai ser text e set search vai ser igual a text. Ou seja, quando ele alterar o texto, ele vai pegar o texto e vai definir dentro de set search o texto. E o texto vai ficar salvo aqui em search a partir desse momento. Só que existe uma maneira ainda mais simples de fazer isso daqui. Já que o que a gente está passando, ele está executando na função aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode tirar isso daqui e tirar isso daqui, e só passar o set search, porque daí a gente dá o set search para o onChangeText aqui e deixa que ele faz o que ele quiser com o set search, que no caso vai ser executar e passar o parâmetro text para ele. Então fazendo isso, tudo que a gente digitar no campo buscar já vai ficar salvo aqui. Agora a gente precisa fazer o seguinte, vamos criar aqui um outro useEffect, que a gente vai chamar, que a gente vai colocar aqui o search, ou seja, toda vez que o search for alterado, esse useEffect aqui vai ser executado. Ok, o que ele vai fazer? A gente vai passar aqui getRestaurants e a gente vai passar o search para ele. Só que nesse caso aqui, o nosso getRestaurants, a gente vai ter que modificar um pouco ele. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no getRestaurants e vamos colocar um novo parâmetro aqui para ele, que vai ser o filterByName. FilterByName, que inicialmente vai ser igual a uma string vazia, ou seja, se você não passar nada, o filterByName é igual a uma string vazia. O que é nesse caso aqui do getRestaurants. Ele vai passar uma string vazia, vai receber uma string vazia. Ou se a gente passar alguma coisa, vai ser o que a gente passou. Então tem aqui o filterByName
E o que a gente coloca aqui agora? A gente vai colocar mais um código aqui que vai ser const new restaurants, vai ser igual a... A gente coloca filter by name e coloca uma interrogação. Nesse caso aqui a gente está fazendo a pergunta, o filter by name ele é algum valor válido? Ou seja, ele é diferente de null, ele é diferente de zero, ele é diferente de uma string vazia ou alguma outra coisa do tipo? Se sim, o que ele vai fazer? Se o filter by name existe, se ele é algum valor válido, a gente vai pegar o response.data e vai fazer um filtro nele, vai filtrar as informações dele. Vamos passar aqui o restaurant. E aqui para dentro do filter a gente vai passar uma função que vai dizer o seguinte: você vai pegar apenas o restaurante restaurant.title, porque se a gente olhar aqui o nosso restaurante ele tem todos esses valores e um dos valores é o title do restaurante, o título do restaurante. Então restaurante.title.includes, vou até remover a barra aqui para ficar melhor, includes o filter by name. O que eu estou fazendo aqui? O novos restaurantes, se o filter by name existe, se existe um filtro, ele vai ser o response.data filtrado. E o que ele vai filtrar do response.data? Ele vai filtrar onde o título tiver alguma coisa em comum com o que foi digitado lá no campo buscar. Se o cara digitou, por exemplo, o restaurante tem peso, se o cara digitou TEM e ele tiver alguma coisa relacionada em algum desses, ele vai filtrar apenas o que tiver TEM. Agora a gente coloca aqui dois pontos, notaminha dois pontos, response.data. Ou seja, se o filter by name é válido, ele vai fazer o filtro. Se o filter by name for uma string vazia, for um nulo ou alguma outra coisa do tipo, ele vai retornar tudo que existe dentro de response.data e vai salvar isso dentro de new restaurants. Então a gente passa aqui para o set restaurants, new restaurants e pronto. Vou formatar isso daqui e pronto. Agora a gente já tem um sistema de filtro aqui funcionando e ele vai ser executado toda vez que o search for alterado. Feito isso, vamos salvar. Ele deu um erro aqui porque eu adicionei um novo hook, que é o useState, e sempre que adiciona um novo hook é normal, ele dá um erro, então eu salvo de novo e ele volta a funcionar normal. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ele tem todos aqui, eu vou digitar tempesto. Se eu vier aqui digitar TEM, ele já está funcionando, tempesto. Se eu digitar aqui no caso, se eu deixar vazio, ele já retorna todos. Se eu digitar TEM, ele não vai retornar nada. Por quê? Porque não existe tempesto com o T maiúsculo, com T minúsculo, só existe tempesto com T maiúsculo. Então ele está verificando até mesmo por caracteres maiúsculos e minúsculos nesse caso. O que a gente poderia fazer? Eu vou deixar esses aí como uma coisa para vocês treinarem. Na hora de procurar o includes, você pode pegar o filter by name ou o restaurants.title, tanto restaurants.title quanto o filter by name, e deixar tudo como strings minúsculas antes de fazer o include aqui para fazer a verificação. Se deixar tudo minúsculo, daí acabou o problema desse do maiúsculo e minúsculo. E com isso a gente já tem um filtro aqui. Se eu digitar bot, eu tenho aqui os dois restaurantes aqui sendo exibidos. Então com isso, nós já estamos pegando os nossos dados API, montando essas duas funções aqui, getRestaurants e getCategories, e usando os useEffects e os nossos useStates aqui. Você pode vir aqui no Expo, que nem eu falei, você pode acessar também aqui em expo.io/codeis, o link também vai estar na descrição, -dev. E aqui você vai ter o projeto do Food Valley. Se você clicar em Open, você já tem um URL aqui, é só escanear o URL que você pode ver isso que eu acabei de fazer aqui funcionando no seu celular. E é isso, a nossa aplicação ela já está pronta, já está funcionando, já está tudo pronto aqui. A gente montou aqui, ele pegando categorias e restaurantes. A segunda tela aqui, que nem eu falei, ela fica como um desafio para vocês. Eu tenho aqui o dishes.json. O dishes.json ele tem aqui o ID do restaurante
e tem alguns pratos. Você pode colocar mais informações dentro desse JSON aqui se você quiser. Você pode usar isso daqui para popular os dados do restaurante, escrever os pratos, criar os pratos que você quer aqui do restaurante, criar a tela do jeito que você quiser. Fica bem livre para você criar a tela do jeito que você quiser. E a nossa aplicação está aqui pronta, tudo funcionando. E na próxima e última aula, o que eu vou fazer é pegar isso daqui e vou gerar o APK para vocês, que é o executável, para vocês verem o executável gerado, a parte final da nossa aplicação gerada. Também daria para gerar o IPA, que é do iPhone, para iPad, que é para iOS em específico. Só que eu não vou gerar por quê? Porque é preciso ter uma conta de desenvolvedor da Apple, que custa cerca de $100 por ano, não me lembro. É isso mesmo, custa $100 por ano a conta, então eu não tenho essa conta, por isso não dá para gerar o IPA, que é o executável para iPhone. Mas eu vou gerar o APK, vou falar como que gera o IPA para vocês também, para quem já tem uma conta, para quem quer ter uma conta. E assim a gente já vai ter o executável da nossa aplicação e a nossa aplicação toda finalizada. Já estamos finalizados aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal!